Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, mais essa rica oportunidade de estarmos aqui na casa dele, para aprendermos dele, para ouvirmos dele, que Jesus está voltando, né, moça? Nada, Senhor. Meus queridos irmãos, abrissem as Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Que diz assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Versículo 13. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando o credo. Mas não muito depois deu nele um pé de vento chamado Eloqueão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir a tudo. No 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Glória a Deus. E contudo, necessário irmos dar uma ilha. Pode se assentar, igreja. Louvado seja Deus por esta palavra. O Senhor já me usou para ministrar ela, mas o Senhor sempre tem tesouros escondidos para a nossa vida na palavra. Aqui, como terminamos de ler, foi um naufrágio que aconteceu devido à turbulência, mas o apóstolo Paulo tinha uma palavra. Tinha uma palavra de Deus, que seriam salvos, que somente o navio se perderia, e que, contudo, eles tivessem bom ânimo. E assim na minha e na sua vida, irmãos. Vão vir os ventos, vão vir as tempestades, mas o Senhor diz que nós teríamos aflição, mas para que tivéssemos bom ânimo. Ele tinha uma palavra e nós também temos essa noite. Que em Mateus 24, no versículo 10, que diz assim, para mim e para a sua vida: Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem quer perseverar, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. Assim como Ele foi na vida do apóstolo Paulo, Ele também é na minha e na sua vida. Paulo passava por tribulações, por prisões, por açoites, mas sempre louvando e dando glória ao Senhor por tudo. Porque Ele diz que terminou a carreira e guardou a fé. Que seja assim também na minha e na sua vida. Estamos nos fim dos tempos, mas a palavra de Deus não mudou e nem o nosso Deus. Que é fiel. Amém?
Aqui no versículo 37, ele vai descrevendo mais uma parte do que aconteceu. E dentro daquele navio, diz: e éramos ao todo no navio 276 almas. Então, que esse texto que vamos ler, irmãos, sejam entendidos no Espírito. Que aqui ele poderia dizer pessoas, mas aqui ele disse almas. Amém, igreja? Amém. Então ele diz no 40: levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. Fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então ele estava aqui cumprindo a vontade do Senhor, que ele estava preso, mas aqui mesmo preso, ele não deixou de cumprir o seu chamado. E que seja assim na nossa vida também. Que nada venha nos impedir de falar da palavra, de alcançar vidas, porque esse é o chamado que o Senhor preparou para mim, para a sua vida. Que mesmo em prisão, irmãos, não importa qual seja a tua prisão, não importa, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. E os planos do Senhor não são frustrados. Amém? Amém. E aqui ele diz, no 42, então a gente já viu que o navio atracou e a popa do navio se quebrou com a força das ondas. É o que o Senhor disse, o navio vai, mas vocês não. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando ao navio. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, que até então era prisioneiro, lhe estorvou este intento. Então aqui é importante a gente tomar atenção, irmãos, porque muitas vezes pode se levantar muita coisa para estorvar o intento do Senhor. Pode acontecer, mas como eu digo e repito, os planos do Senhor não são frustrados. Se Ele falou, assim vai acontecer. Mesmo que venha se levantar pessoas, o inferno, seja o que for, nada vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Amém? E mandou que eles pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Então aqui é estratégia divina, irmãos. Porque Paulo sabia nadar e ele conseguiu ir até a praia. E os demais que muitas vezes não estão preparados para a dificuldade, muitas vezes não estão preparados para o que está por vir, porque o Senhor diz que a gente tem que estar sóbrio, a gente tem que estar vigilante, tanto para a bênção como para a tribulação. Mas aqueles se agarravam a umas tábuas e outras coisas que sobrou dos destroços do navio. Então muitas vezes a gente não está preparado, irmãos, mas o Senhor sempre dá um escape. Então segura nessa tabuinha, nessa chance que você tem para se levantar e para a luta, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Porque aqui ele diz, aleluia, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aqui se cumpre a promessa do Senhor. O navio ficou, mas eles foram salvos. E o Senhor tinha propósito ainda aqui. No versículo 1 do 28. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta.
E os bárbaros usavam conosco de não tão pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira. Isso falou muito ao meu coração, irmãos. Acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Aqui fogueira, como diz os irmãos, integram o Espírito. Estavam num lugar com pessoas desconhecidas, mas a presença do Senhor era com eles. E como o Senhor estourou o intento, aqui também o Senhor colocou no coração para acender uma grande fogueira. E aqui a chuva, por causa da chuva e do frio. E aqui a gente lê, irmãos, que mesmo os nossos olhos carnais a gente pode entender que uma grande fogueira com muita chuva, o que acontece? A água pode apagar o fogo. Mas aqui o fogo de Deus era a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus, por favor. A chuva não apagou o fogo. Tanto que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou seria gravetos, não deixou, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, e pondo-as no fogo. Aqui o que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos? Quando a gente vê a presença do fogo, a gente busca esse fogo e esses gravetos, irmãos, é a nossa busca do Espírito Santo, irmãos. Para alimentar esse fogo, para nos apagar, irmãos. Tanto que fizeram isso por causa da chuva e por causa do frio. E havendo Paulo, no 3, ajuntado uma quantidade de vides, pontas no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Quando você busca o Espírito Santo do Senhor, o que é você alimentar o fogo, irmãos? É se alimentar em intimidade com Deus, alimentar em oração, se alimentar em adoração. Por que pegou aqui a mão de Paulo, irmãos? Porque a víbora vai pegar na mão daquele que busca o fogo, irmãos. É esse que ele persegue, aquele que quer se achegar a Deus, aquele que quer buscar mais de Deus, aquele que quer mais agradar a Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, o Senhor permite certos tipos de situação para provar também a nossa fé e a nossa perseverança. E aqui ele diz, no 4, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros. Por que espiritual, irmãos? Porque a gente sabe que qualquer víbora, ela é mortal, o veneno dela, irmãos. Mas quando o Senhor Jesus está no negócio, irmãos, Ele opera maravilhas e o impossível. Aleluia! A víbora pode até te morder, mas ela não te envenena, porque você está firmado em Deus. Certamente este homem, diziam os da ilha, é um homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Aqui vem os julgamentos, irmãos, que muitas vezes aquele que não tem conhecimento de Deus, nem da sua vida com Deus, quantos já não ouviram? Está sofrendo porque pecou. Está sofrendo, Deus está pesando a mão. Quantas vezes não ouvimos, irmãos? Mas louvado seja Deus que só Ele conhece o nosso coração e sabe de todas as coisas. Mas aquele que não conhece a Deus, que o Filho de Deus não julga, Ele deixa o julgamento para o Senhor. Aqui é um homem simples, irmãos, mas aqui Deus vai mostrar o poder e a glória dele diante do ímpio. Mas sacudindo-lhe a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Por que
Porque, irmãos, a gente que conhece o mundo espiritual, a batalha espiritual, a gente sabe, irmãos, que a gente só sacode, a gente só repreende e joga no fogo, que o Senhor vai dar conta de tudo. Não é na força do nosso braço, não é no nosso poder, é no poder do nome de Jesus. Aleluia. E muitos eles se admiraram, porque não pareceu nenhum mal. Eles nunca tinham visto uma víbora picar alguém pelo texto e não acontecer nada. Mas aquele que é de Deus, o milagre acontece. Amém? E eles esperassem que visse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer. Quer dizer, observa, acha que é, deduz que é, muitas vai cair. Não, vai se inchar ou vai se ensoberbecer pelo que aconteceu. Mas não, irmãos. Aqui ele diz que diziam que Paulo era um Deus. E aquele que recebe o milagre, o Senhor Jesus, não é porque somos deuses, mas porque somos de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Porque somos de Deus. Por isso que muitas vezes não entende, mas o milagre a gente vive. A gente não entende. Louvado seja Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então o Senhor prepara o caminho do propósito, irmãos. Prepara o irmão e prepara tudo para o filho dele ter conforto e ter paz. Aconteceu estar na cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Louvado seja Deus. Amém. Deus mostrou o poder dele e agora Deus vai mostrar a misericórdia dele. E usa a minha e a sua vida como um canal de bênção na vida daqueles que precisam. Passamos por turbulência, passamos por doenças, passamos pelo caos muitas vezes na nossa vida. Passamos, irmãos. O Senhor permite para nos fortalecer, para ser soldado corajoso. Corajoso. Para quê, irmãos? Para nos usar para a obra dele, para a cura, para a libertação, para que os nossos dons que o Senhor nos deu, nós coloquemos em prática. Para aquele dia, quando o Senhor perguntar o que você fez com os seus talentos, a gente vai glorificar o nome do Senhor. Porque obedecemos, ouvimos e glorificamos o nome dele nas nossas obras. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam, os quais nos distribuíram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, irmãos, se o Senhor tem um chamado, se o Senhor ministrou no teu coração para fazer o ID, irmãos, tome posse dessa palavra como eu tomo na minha vida. O Senhor vai te prover de tudo que for necessário, tanto no material como no espiritual. Ele vai te guardar, Ele vai colocar palavras na sua boca, Ele vai te encher de unção para você poder colocar suas mãos, curar e libertar, para o nome dele ser glorificado. Porque tudo dele, por ele e para ele. E aqui no 11 ele diz: 3 meses depois partiram um navio de Alexandria. Então aqui eles não ficaram nessa ilha, um barco quebrado, isolados, irmãos, porque o Senhor já mandou um barco novo. Quer dizer, você já cumpriu seu chamado aqui, Deus vai te preparar outro.
Porque Deus quer usar a nossa vida, irmãos. Usar a nossa vida, por isso que a gente tem que fazer como Paulo. Coloca gravetinho na fogueira, irmão. Vai colocando gravetinho para cada vez mais ele nos encher do seu Santo Espírito, irmãos. Porque sem ele a gente não faz nada, irmãos. Os dias são maus, irmãos. O crente, o cristão está cada dia mais perseguido, irmãos. E muitos estão olhando para trás. Eu estou vendo até depoimentos de pastores que estão deixando a igreja porque eles precisam cuidar da família. Estão abandonando o chamado, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Que isso nem passe perto da nossa mente, irmãos. Porque somos dele, irmãos. Fomos comprados por um alto preço, irmãos. Muito amor que nos libertou, nos fez filhos, irmão. Nos ungiu, nos separou, nos preparou um lugar maravilhoso para estar eternamente com eles. E que tanto um engano, irmãos, que essa víbora de mau pensamento, de mau sentimento do inferno que não veio contaminar. Em nome do Senhor Jesus, na minha e na sua vida, porque nós somos guardados, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. E para confirmar, em Levítico 6,13, o Senhor diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Somos templo do Senhor. O fogo do Senhor não cessa, irmãos. É só buscar. Que o Senhor cada vez mais enche a minha e a sua vida, para nós cumprirmos o nosso chamado nessa terra. Amém? Agradeço